Bom dia para quem vai assistir a live ao vivo e boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação depois. Eu sou o professor Marcelo Martinez, da Personal Salvando Vidas. Para quem não conhece a gente, é um site onde nós temos canal no YouTube, temos página no Facebook, e eu não sei se você está assistindo no canal do YouTube ou na página do Facebook, mas o objetivo do Personal Salvando Vidas é preparar conteúdos sobre doenças crônico-degenerativas. Essas doenças, elas acometem a maioria da população, tanto no Brasil como no mundo. E quanto mais cedo a gente tiver conhecimentos e adquirir informações para prevenir e tratar essas doenças, menos degeneração e menor é o risco de a gente morrer por uma dessas doenças. Então, fique ligado aqui no canal. E só para a gente recordar, eu vou colocar aqui, recordar as lives. Essa live que a gente está fazendo hoje, que é sobre doença arterial coronariana, ela faz parte de uma série de 3 lives, sendo que a primeira a gente fez no dia 4 de maio, com o tema O que é doença arterial coronariana. Ela já está no canal para você assistir, se você perdeu. A segunda live foi no dia 11 de maio, com o tema Quais os melhores exercícios para a prevenção da doença arterial coronariana. Também está no canal para você assistir. E hoje nós vamos fazer a última live da série Quais os melhores exercícios para o tratamento da doença arterial coronariana. Então, hoje a gente vai completar o ciclo de lives. Mas antes de a gente começar no conteúdo da live, eu quero passar para vocês aqui o aviso das palestras que a gente ministra mensalmente no SESC. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente trata de um tema, uma doença crônico-degenerativa. E essa aqui é a programação. No próximo dia 20/6, a gente vai falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. No dia 11/7, vamos falar sobre fibromialgia. No dia 15/8, andropausa. No dia 12/9, hipertensão arterial. No dia 10/10, osteoartrite. No dia 14/11, asma. E no dia 12/12, nós vamos falar sobre menopausa. Então, quem tiver interesse sobre essas doenças, já tem a programação estabelecida. E aí você pode ir lá, quem mora aqui em Santos ou na Baixada Santista, ou estiver visitando a cidade, pode dar um pulinho lá, a entrada é gratuita, você pode aparecer lá para assistir o conteúdo e tirar suas dúvidas desse conteúdo ou de outros conteúdos relacionados a doenças crônico-degenerativas. Se você tem alguma dúvida, coloca a sua dúvida aqui nos comentários, tanto aqui no YouTube como no Facebook, e a gente vai respondendo durante a live. Se não for possível responder durante a live, a gente entra em contato com vocês ou depois coloca nos comentários sobre a questão. E mais 2 avisos. Se você estiver gostando do conteúdo do Personal Salvando Vidas e estiver aqui no canal do YouTube, então clica no gostei do vídeo, né? Dá um joinha pra gente, né? Se possível, se inscreve no canal, porque aí você vai estar sendo avisado toda vez que a gente tiver uma live ou tiver um conteúdo novo. E compartilha esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Mas se você estiver na minha página do Facebook, curte a página, né? E também compartilha essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Agora, se você quiser saber antes, né, dos eventos do Personal Salvando Vidas, clica manda um e-mail para mim, ou se não um WhatsApp, que está aparecendo sempre aqui na parte de baixo da tela,
para eu poder mandar para você a página para você se cadastrar na minha lista VIP. E aí você ter acesso a conteúdos exclusivos sobre doenças crônico-degenerativas. Ok? Então, vamos após os avisos, vamos agora começar com o conteúdo. Lembrando que hoje é a última live, né, da série Doença Arterial Coronariana. O tema de hoje: quais os melhores exercícios para o tratamento da doença arterial coronariana? Vamos recordar, para quem não assistiu às lives anteriores, a definição de doença arterial coronariana, também conhecida como DAC. Ela se caracteriza pela insuficiência de irrigação sanguínea no coração por meio das artérias coronárias. Está diretamente relacionada ao grau de obstrução do fluxo sanguíneo pelas placas ateroscleróticas, resultando em estreitamento das artérias coronárias, também conhecido como estenose, o qual, devido à redução do fluxo sanguíneo coronariano, diminui a chegada do oxigênio ao coração. E esse é o principal problema: a falta de sangue no coração, falta de oxigênio. E aí a maioria das pessoas que tem DAC, elas não sabem que tem DAC. Primeiro porque elas provavelmente não fazem exames regulares, não têm um acompanhamento médico e principalmente não se observam os sintomas da obstrução silenciosa. E geralmente as pessoas que têm DAC são aquelas que já infartaram, porque teve um entupimento de 100% da artéria, esse entupimento bloqueou o fluxo de sangue para o coração e você tem um evento cardíaco chamado infarto agudo do miocárdio, ou também conhecido como ataque cardíaco, que é o que a gente tem aqui nessa definição, né, que a DAC ela é também conhecida como uma doença isquêmica do coração, ou seja, a isquemia, a falta de fluxo sanguíneo do coração. O resultado final é conhecido como infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco. Então a maioria dos pacientes, né, DAC, eles descobrem que tem DAC quando tem um evento infarto cardíaco do miocárdio. E a maioria ela chega nesse ponto, primeiro porque ela não se atenta aos fatores de risco. Então deixa eu recordar para você aqui os fatores de risco da doença arterial coronariana: dislipidemias, né, ou seja, o aumento da quantidade de gordura, né, no corpo, que está relacionado com a doença crônico-degenerativa obesidade. Então, geralmente quem tem DAC, muitos têm obesidade também, e por ter obesidade desenvolve a dislipidemia. Muitos também têm hipertensão, que é uma outra doença arterial coronariana. Diabetes, outra doença crônica degenerativa. Muitos fumam, e o tabagismo, como foi falado na live 2, ele provoca lesões na artéria. Alterações genéticas, e aí não é culpa de ninguém, ou seja, é culpa de papai e mamãe, né? Ou seja, você nasceu, herdou características genéticas do pai e da sua mãe, e que fazem com que você tenha um risco maior de desenvolver a doença arterial coronariana. E principalmente o fator de risco sedentarismo, ou seja, é um fator de risco extremamente modificável, e que quanto mais cedo você incluir na sua rotina atividade física, menor o risco de desenvolver não só a doença arterial coronariana, mas todas essas outras doenças aqui: obesidade, diabetes, hipertensão, a própria dislipidemia. Ou seja, com uma ação somente você consegue corrigir uma série de problemas de saúde e principalmente diminuir bastante o risco da doença arterial coronariana. Agora, por que eu estou trazendo os fatores de risco? Os fatores de risco estão relacionados com a prevenção.
Mas o que a gente está tratando hoje é sobre tratamento da doença, ou seja, a pessoa já tem a DAC. Mas a gente, independente de você prevenir, quem tem DAC também tem que estar atento aos fatores de risco. Então, mais do que nunca, aquele que tem o infarto cardíaco por causa da DAC, ele precisa estar atento a todos os fatores de risco que no caso levariam a você não ter essa doença, mas agora como você tem, mais do que nunca você precisa cortar esses fatores de risco da sua vida, porque senão vai agravar mais ainda a doença que você já teve, um problema grave que foi o infarto. Então a gente tem que estar atento aos fatores de risco, a gente vai estar sempre falando isso, lembrando disso, e os conteúdos que a gente produz estão relacionados não só ao tratamento, mas principalmente também à prevenção. Bem, agora quando a gente fala em tratamento, a gente precisa, deixa eu colocar aqui, a gente precisa, e o meu principal objetivo é mostrar para vocês que o exercício físico ele pode ser utilizado também, não só para prevenção, mas também para o tratamento. Um dos principais exercícios utilizados são os exercícios aeróbicos. Mas antes de a gente falar sobre o trabalho aeróbico, eu vou trazer para vocês algumas informações relacionadas a antes do tratamento. Como eu comentei anteriormente, o paciente que tem DAC, ele não sabe que tem e acaba descobrindo quando ele tem um evento cardíaco, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, esse paciente, a gente vai encontrar ele principalmente hospitalizado. E esse é o principal. Quando a gente fala em paciente em DAC, a gente fala em fases de tratamento. Então, a fase 1 do tratamento para doença arterial coronariana é uma fase hospitalar, porque a maioria desses pacientes eles tiveram um infarto, estão hospitalizados para fazer o tratamento, então o atendimento inicial é num hospital. Agora, para a gente poder começar a treinar esse paciente, a gente precisa fazer um teste, que é conhecido como teste o ergospirométrico. O ergospirométrico ele é um teste que ele é realizado geralmente nas clínicas, porque ele usa um equipamento que você mede diretamente a quantidade de oxigênio inspirada e a quantidade de CO2 expirada. E em cima dessas informações você calcula, mede o consumo máximo de oxigênio, que é uma variável de treinamento e de saúde. Mas no nosso caso, essa variável ela vai ser usada para o treinamento. Só que esse paciente, como ele está hospitalizado, a gente faz um teste que a gente chama de teste de esforço limitado. Nesse primeiro momento, a gente coloca o paciente na esteira ou na bicicleta para que ele caminhe ou pedale até o momento que ele sinta dor. Interessante, né? Ou seja, nesse momento que ele está se recuperando de um infarto, você submete ele a um esforço, que a gente chama de esforço sintoma limitado. Sintoma limitado por quê? Porque o teste ele termina quando o paciente sente dor no peito, né? E a limitação do teste é justamente essa. Para-se o teste quando você sente a dor. Só que para nós essa informação é extremamente importante, porque esse é o máximo dele no momento. Esse máximo a gente vai usar para prescrever o treinamento aeróbico. Então, é extremamente importante que o paciente faça esse teste nesse momento e ele vai ser usado para prescrever o treino. Só que também depois que ele vai passando pelas outras fases, então, por exemplo, o paciente que sai da fase 1, ele entra na fase 2, que é uma fase que a gente chama a pós-hospitalar. Ele tem a alta do hospital e ele vai continuar o tratamento ou no hospital, ele pode continuar no ambiente hospitalar, ou seja, ele tem alta, vai para casa, mas ele volta diariamente para poder fazer o tratamento no hospital ou numa clínica especializada. Esse tratamento, geralmente, ele dura de 8 a 12 semanas nesse ambiente.
quando passa essas 8 a 12 semanas, ele passa, e ele passou bem por esse tratamento, ele entra no que a gente chama de fase 3, que normalmente é iniciada 12 a 48 semanas após o infarto. E nesse caso, ele já pode fazer fora do hospital. Mas muitos ainda, como eles têm medo de ter um outro infarto, né, e não ter um atendimento, geralmente se faz esse tratamento com supervisão médica ainda. Você tem um profissional de educação física acompanhando ali, fazendo o acompanhamento da prescrição do treino, mas geralmente num ambiente onde você tem equipamentos de primeiros socorros e até, se possível, o acompanhamento de um médico, para que, se ocorrer algum evento cardíaco nesse momento, você tenha um atendimento rápido e não tenha um risco de vir a falecer. E depois que passa essa fase, essas 48 semanas, a gente considera que o paciente com DAC ele é o fase 4. E aqui a fase 4 ele já está preparado para continuar esse tratamento para o resto da vida. Não há uma necessidade de um acompanhamento médico e uma supervisão em muitos casos. Mas geralmente o paciente, como ele ainda sente a necessidade desse acompanhamento, muitos deles acabam tendo esse acompanhamento, continua esse tratamento numa clínica especializada ou geralmente com um personal trainer, porque ele quer aquele acompanhamento individual e para não ter um risco maior. Mas ele já está numa fase bem segura em relação ao tratamento, mas é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. Mesmo que você trate, você continua sempre sendo um paciente de risco, ou seja, você precisa continuar para o resto da vida fazendo as ações que fizeram que você recuperasse a saúde, ou seja, melhorar a tua alimentação, treinar diariamente, mas você não pode parar mais de fazer essas ações. Ou seja, as doenças crônico-degenerativas, elas têm tratamento, mas elas não têm cura. Ou seja, você sempre vai ter que estar tratando para o resto da sua vida, porque senão acaba voltando ao desenvolvimento da doença. Então, você trata, mas está sempre tendo que ter acompanhamento e fazendo atividades e mantendo hábitos saudáveis para o resto da vida. Algo que, se você tivesse feito isso antes, não teria o evento, né, que no caso aqui foi o infarto agudo do miocárdio. Bem, falando então de tratamento, a gente tem como principal tratamento os exercícios aeróbicos. E os exercícios aeróbicos eles podem ser feitos tanto numa caminhada ou uma corrida. E eu sempre fico em dúvida nesse slide se ele está caminhando ou correndo. Você pode fazer como atividade aeróbica o exercício na bicicleta. E aqui em Santos a gente tem muita ciclovia, então não tem desculpa para dizer que eu não tenho uma bicicleta ergométrica para fazer em casa, só tenho aquela bicicleta velha que está encostada. Não tem problema, você pode pegar a bicicleta e pedalar. Tem bastante ciclovia aqui em Santos. E na sua cidade, para quem estiver assistindo fora de Santos, procurar um local seguro, ou se não tem essa segurança para pedalar na rua, vai para uma academia ou adquire uma bicicleta ergométrica, que aí você tem a segurança de pedalar na sua casa ou na academia. E outra atividade interessante, que é uma atividade aeróbica que você pode fazer, é a natação. A natação é uma atividade aeróbica, só que agora a gente está chegando no inverno e muitas pessoas não gostam de fazer natação por causa do frio, né? Mas a minha piscina... alguns falam, mas a maioria das piscinas é aquecida. Não tem problema. O problema é você chegar na água e depois quando você sai da água, porque está frio do lado de fora, né? Então muitas pessoas elas não gostam de praticar natação nesse período por causa do frio. Mas é uma excelente atividade que pode ser utilizada. Agora, como é que a gente prescreve esse treino? Eu falei que a melhor atividade é a atividade aeróbica. Por quê? Porque como o paciente com DAC, e DAC é o entupimento das artérias e a lesão no coração para aqueles que têm um infarto cardíaco. Você precisa fazer uma atividade física que melhore
a circulação, melhore a distribuição de sangue nas artérias que vão para o coração. E a melhor atividade é a aeróbica. Agora, você pode escolher a que você quiser, dentro das que eu citei, e até tem outras. Em academias você tem aqueles equipamentos chamados de elípticos, que você pode ficar lá caminhando. Você tem também os remos, né, que é o aparelho que você fica sentado e puxa lá para simular como se estivesse remando. Como você também pode remar, né? Aqui em Santos a gente tem aulas de canoagem, onde as pessoas que gostam de fazer atividade ao ar livre podem utilizar a canoagem para fazer um desenvolvimento do trabalho aeróbico. Mas principalmente você precisa que você faça, para quem tem DAC, no mínimo de 3 a 5 vezes por semana essa atividade. Você tem que incluir na sua rotina diária, pelo menos 3 vezes por semana, fazer um trabalho aeróbico. E esse trabalho ele tem que durar entre 20 a 60 minutos. Ah, Marcelo, eu não aguento caminhar, correr 60 minutos. Não tem problema, começa com pouco, no mínimo 20 minutos por dia, 3 vezes por semana, e vai aumentando progressivamente essa caminhada, se for a atividade que você escolheu inicialmente. Mas tendo em mente que você tem que chegar a pelo menos no máximo 60 minutos de atividade aeróbica. Não consigo fazer tudo agora, não tem problema, mas aos poucos você vai incrementando esse trabalho. Só que você tem que lembrar o seguinte, você tem que procurar fazer uma intensidade entre 50% a 70% do teu consumo máximo de oxigênio, da sua frequência cardíaca de reserva, que é uma fórmula que a gente utiliza para fazer o cálculo da intensidade. Mas aí você vai ter que procurar um professor de educação física, o seu professor na academia, ou o seu personal trainer, e ele vai prescrever dentro desse teu máximo, e então ele precisa de um teste ergométrico, ou o teste ergospirométrico, que eu falei anteriormente, ou um teste ergométrico, que é um teste feito indiretamente, sem o consumo máximo, sem a medição direta do consumo máximo de oxigênio, mas que ele também te dá a informação que é utilizada pelo professor para prescrever o treino. E aí, em cima desse consumo máximo, ele vai calcular o que é 50% de intensidade para você e o que é 70%. E dentro dessas duas variáveis, você vai fazer no mínimo 20 minutos e no máximo 60 minutos. Ok? Então, a principal atividade para o tratamento de DAC é a atividade aeróbica. A outra atividade que a gente utiliza no treinamento, ela é complementar, que é o trabalho de força, e que basicamente a gente utiliza ou nas academias, nas salas de musculação, ou hoje a gente tem muito trabalho de treinamento funcional, onde a gente utiliza o peso do corpo e em muitos casos também alguns implementos, alguns equipamentos, para fazer a prescrição do treino. Então, quando a gente fala em treinamento localizado, treinamento de força, treinamento resistido, que nada mais é que você ter algum equipamento que provoque uma resistência ao movimento que você executa. Então, por exemplo, você dá um exemplo simples de movimento, que é a rosca bíceps, que na academia você pega lá um pezinho e faz um movimento de flexão do cotovelo, que nada mais é que aproximar o teu punho do ombro com o peso. Esse peso ele cria uma resistência a esse movimento. Então, quanto maior a resistência, mais forte você fica, e quanto mais força você tem, mais você aguenta realizar as outras atividades do dia a dia. Então, ela complementa o teu trabalho aeróbico, melhorando a tua força, a tua resistência muscular. Essa atividade ela não pode ser feita todos os dias, então é recomendado que você faça de 2 a 3 vezes por semana, sendo que você tem que dar um intervalo de 48 horas entre um treino e outro. Por isso que no máximo 2 a 3 vezes, porque agora você pode complementar semanalmente com o trabalho aeróbico. Lembra que eu falei que no mínimo é 3 vezes trabalho aeróbico? Essa aqui no mínimo são 2. Então, se você vai treinar 5 vezes por semana, você pode intercalar, por exemplo, segunda, quarta e sexta eu faço o meu trabalho aeróbico, e na terça e quinta eu trabalho a parte de resistência. E aí eu tenho a prescrição completa do meu treino para doença arterial coronariana. Sendo que a gente vai fazer no máximo
por enquanto, uma série desse treino. Nesse treino a gente vai colocar de 8 a 10 exercícios que contemple todos os músculos do teu corpo, e cada exercício a gente vai fazer de 12 a 15 repetições, sendo que a fadiga, ou seja, o cansaço ao final dessas 12 ou 15 repetições, ele tem que ser um cansaço, uma fadiga moderada. Ou seja, você não pode estar extremamente cansado após o final dessas repetições, mas também não pode estar tranquilão ali, ou seja, aquele treino, aquelas repetições não cansaram você em nada, né? Ou seja, o peso está muito leve para te provocar uma fadiga moderada. Então, você tem que equilibrar isso, fazendo de 12 a 15 repetições, e que ao final dessas 12 a 15 repetições, você vai ter uma fadiga moderada. Essa é a recomendação para o trabalho resistido. E aí, conforme a gente vai avançando nesse trabalho, você vai aumentando a carga, né? Você pode aumentar a carga tanto aumentando o peso, se você está usando um halteres, ou se não está usando o equipamento que tem ali os tijolinhos que você vai aumentando ou diminuindo. Você pode aumentar o peso para que agora na próxima série você realmente vai ficar com uma fadiga moderada, por exemplo, no mínimo fazendo 12 repetições. Mas quando chega na 15ª e você percebe que já não está mais cansando tanto, que a fadiga está muito leve, já é o momento de no próximo treino você aumentar essa carga. A gente pode aumentar a carga também diminuindo o tempo de descanso, mas quem realmente vai fazer essa prescrição é o seu professor na academia ou o seu personal trainer. Se você tem alguma dúvida em relação à prescrição, você pode mandar uma mensagem para mim que eu vou te ajudar a esclarecer essas dúvidas. Mas o ideal é que você tenha sempre o acompanhamento de perto de um professor na academia ou de um personal trainer que vai dar o treino individualizado para você, ou na própria academia, ou se não na sua residência ou em outro local que ele dá o treino. Geralmente essa intensidade a gente meio que divide, o professor divide entre 30% a 40% de uma repetição máxima para exercícios de membro superior e de 50% a 60% de uma repetição máxima para exercícios de membro inferior. É uma orientação que o professor tem em relação à intensidade que ele vai prescrever para você, mas é algo que a gente tem que ter esse acompanhamento de perto. Bem, outra atividade que é complementar ao trabalho aeróbico, além do trabalho resistido, a gente tem também o trabalho de flexibilidade. E o trabalho de flexibilidade ele pode ser incluído inicialmente como uma forma de aquecimento, ou seja, você vai fazer alguns alongamentos para aquecer para a atividade principal, e depois, ao final da atividade principal, você usa como o que a gente chama de desaquecimento, o alongamento também. Mas o ideal é que você colocasse pelo menos 1 a 2 vezes por semana essa atividade na tua prescrição de treinamento. Então a gente tem lá, lembra que eu falei agora há pouco, se você vai treinar 5 vezes por semana, você tem lá segunda, quarta e sexta trabalho aeróbico, terça e quinta trabalho resistido, e você poderia também colocar mais 2 dias de treinamento de flexibilidade. E aí você treinaria também sábado e domingo, só que você teria que refazer essa programação que eu te falei agora. Então, por exemplo, segunda-feira você trabalharia flexibilidade, na terça, quinta e sábado trabalho aeróbico, na quarta e na sexta trabalho resistido e no domingo flexibilidade. E aí você poderia treinar todos os dias com essas 3 atividades, sendo que a principal delas é o trabalho aeróbico, mas se eu só quero treinar uma atividade por dia, esse exemplo que eu te dei agora é uma forma de você incluir essas 3 valências físicas: trabalho aeróbico, trabalho de resistência, trabalho de força e trabalho de flexibilidade. Você tem outras combinações, mas aí vai depender de quantos dias por semana você pode treinar, e aí conversando com o seu professor, ele vai conseguir fazer uma prescrição mais adequada para as suas necessidades e dentro dos seus hábitos e dos seus programas que você tem durante o dia. Porque é muito bonito a gente falar, eu preciso treinar de 3 a 5 vezes por semana, mas eu não tenho esse tempo livre.
No caso de quem tem DAC, não tem mais desculpa, ele vai ter que buscar esse tempo livre. Mas quem não está doente ainda, ele tem que buscar na sua agenda tempo livre para poder fazer essa prevenção. E no caso de quem está doente, não tem mais jeito, tem que fazer o tratamento porque ele está correndo um risco de vida cada vez maior. Bem, isso é o que eu queria passar para vocês, né, sobre tratamento de doença arterial coronariana. E eu gosto de encerrar as minhas lives, as minhas palestras, trazendo uma mensagem que é essa daqui, esse pensamento onde nada que você faça pode ser mais importante do que a sua saúde. Pense antes de agir. Se o que você pensar for lícito, proveitoso e realizável, então não perca tempo. Faça. Porque quanto mais cedo você fizer, mais você vai se prevenir de doenças crônico-degenerativas e, no caso de quem já está doente, melhorar a sua saúde, a pouca que sobrou, para que você tenha uma vida mais longa e com qualidade. Então, eu me despeço de vocês agora e a gente se encontra na próxima live ou nos conteúdos que eu estou ministrando, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Então, até a próxima. Tchau!